Tudo aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso curso de Conhecimento Sagrado, para o nosso amigo Marco. Estamos na aula 22, se considerarmos o início do curso, né? Considerando o módulo 1, e na aula 10, o módulo 2, hoje continuando, dando continuidade ao estudo do Reiki e ao Pranic Healing, parte 2. Marco, seja muito bem-vindo. Atma Namastê, vamos colocar aqui a minha tela. Todos vendo a minha tela? Sim, estamos sim. Perfeito, Marco. Bom, hoje, então, nós vamos dar continuidade, né, aos ensinamentos que nós começamos na aula passada com o Reiki, e hoje falando do Pranic Healing, né? Ou seja, da cura prânica. É muito prazeroso para mim falar do Pranic Healing, porque eu sou um fiel, vamos dizer assim, praticante, né, desse tipo de metodologia. E há pouco tempo eu estive aí no Rio para fazer um curso que na minha época não tinha, quando eu estava no Rio, que foi o Yoga Hático, né, para complementar a minha formação. Eu já tinha a formação completa, mas faltava o Yoga Hático, e eu tive agora há pouco tempo aí no Rio para poder fazer, né, e terminar. E eu sempre tive apenas uma instrutora, que foi a Sandra, né, que era conhecida direta do mestre Shoa, e hoje uma dupla de casal, muito amigos, né, que eu gosto muito, Marcos e a... Ai, meu Deus, se eu disser que eu esqueci o nome dela, ela vai me bater, né? Marisa. Marisa, a Denise sabe, porque ela também é Pranic Healing. Então, é com grande satisfação que eu vou ministrar essa aula. Bom, a primeira coisa que vale a pena a gente falar é que todo curador prânico, na realidade, ele acaba assumindo um comprometimento consigo mesmo, né? E com a própria energia sagrada que ele vai trabalhar. E entre os vários livros que eu estudo, que eu leio, que eu pesquiso, eu encontrei no Mago de Strógolos, né, no capítulo 9, uma coisa que eu achei muito interessante e eu passei a usar aquilo como princípio para os meus trabalhos de cura. Tá? São 7 promessas que o Mago de Strógolos, né, siríaco, chama de chaves da perfeição espiritual. Primeiro, servir o absoluto, né? Estar pronto a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira, fazer bom uso dos dons, né, que na realidade você recebe, né, que são posteriormente utilizados até dentro da mediunidade, suportar com paciência sem reclamar qualquer intempério que a vida te apresente, amar e servir aos seus semelhantes, meditar e contemplar. Isso aqui eu chamo a atenção. Tá? Por quê? Porque na aula passada nós vimos o yoga, nós vimos o Reiki, e nós vimos que, apesar do Reiki ter sua origem vinda do budismo, né, porque o Sui era um devoto do budismo, né, ele não associou o tipo de metodologia do Reiki ao processo, vamos dizer assim, religioso. Tá? Então, da mesma forma faz o mestre Showa Kokusui. Tá? Ele traz uma metodologia que não está associada a nenhum tipo de crença. Porém, para quem é médium e trabalha, né, com a mediunidade curadora, isso é, sem dúvida, um instrumento maravilhoso. Pra você ter uma ideia, em centro de Umbanda, tá? Tanto o Exu, né, os 2 Exus que eu trabalho, o Exu Tranca-Rua e o Exu Caveira, e também um caboclo, que é o caboclo na linha de Oxóssi, tá? Eles trabalham com o conhecimento que o médium tem. Então, isso é importante a gente falar, porque antigamente só quem tinha o conhecimento era a entidade. Né? Já de um tempo para cá, como a mediunidade, como diria a dona Maria Modesto Cravo, é uma mediunidade de parceria. Então, as entidades se utilizam do conhecimento que nós temos
para poder dar, vamos dizer assim, melhor qualidade no atendimento. É óbvio que essas entidades que eu trabalho conhecem essa metodologia, porque senão eles não iriam aproveitar aquele meu conhecimento. Mas é fundamental a gente entender que dentro do processo e da metodologia da cura prânica, a meditação tem um papel primordial no aprimoramento das tuas qualidades de execução, ok? E, por último, investigar e verificar, né, como diria Santo Agostinho, né, os seus pensamentos, suas palavras, se você fez alguma coisa que não estava em harmonia com as leis de Deus. Então, essas 7 promessas, só para vocês terem uma ideia, toda vez que eu vou fazer um trabalho de cura, né, eu tenho ela pequenininha, plastificada, eu leio em voz alta, compenetrado. Tá? É uma forma de disciplinar a minha mente. Tá? A gente sabe que os rituais, de uma forma geral, são para disciplinar a mente, ok? Bom, então vamos ver quem é o mestre Showa Kokusui, né? Ele é fundador da cura prânica moderna e da Yoga Hatha, tá? Foi discípulo do senhor Maharaguchi Meiling, tá? E vamos ver aí como é que, de uma forma geral, eu espero que vocês tenham lido, né? Porque é muito conteúdo por pouco tempo que nós temos. Então, eu sempre coloco, eu destaco, sublinho, boto em vermelho as coisas mais importantes que eu estarei falando. Bom, ele é filipino, de ascendência chinesa, era engenheiro químico de formação. Marco, por que era? Porque ele desencarnou em 2007. Ele nasceu em 52 e desencarnou em 2007. Tá? E ele teve, vamos dizer assim, desde de pequeno, ele já tinha essa coisa de querer entender como é que funcionava as energias, né? Principalmente as energias sutis, e ele começou a entender melhor essa fusão dessas novas tecnologias com os campos energéticos que nós temos. Então, a partir do momento que ele começa a entender, ele começa a sistematizar uma metodologia e, a partir daí, ele passa a ensinar uma técnica, tá? Que foi a chamada técnica da cura prânica moderna. E, obviamente, todos os grandes, vamos dizer assim, mestres e avatares, eles partem de algum princípio, né? Alguma coisa que dê sustentação. O mestre Showa partiu dos ensinamentos dos Vedas, tá? E da tradição yogi e esotérica. Então, repara, o mestre Showa, ele apesar de ser um homem assim, muito bem sucedido, ele tinha um lado espiritual muito grande. Mas ele estava preocupado ao metodizar e sistematizar essa nova, vamos dizer assim, formas de trabalhar, que isso não fosse associado, não tivesse uma obrigação de estar ligado a nenhuma crença. Mas a base das coisas que ele traz são dos ensinamentos védicos que você encontra no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, no Ramayana, os grandes livros sagrados dos Vedas, tá bom? Além da tradição yogi, que, na minha concepção, é a tradição que melhor conhece e, vamos dizer assim, traz a possibilidade de entendimento do corpo sutil. Tá? E esotérica com S. Esotérica com S, eu já falei isso para vocês, é diferente de exotérica. Quando você fala exotérica, esotérica com X, você está ligado só ao lado externo, que é a religião. Quando é esotérica, você junta a filosofia, a religião e ciência. Ok? Puxa, Marco, até parece a linha de Kardec, né? Que junta essas 3 coisas. É assim, é muito parecido. Então, o primeiro grande livro do mestre Showa foi A Ciência da Cura Prânica, que ele publicou em 87. Isso aconteceu depois de mais de 20 anos de experiência, tá? Ali testando, ver se funcionava. E ele começou a ensinar isso. Tá? Então, ele passou a ter um entendimento bastante profundo desses processos de cura e começou a observar e colocar isso nos livros que posteriormente viriam. Tá? O conceito básico que ele partiu é de que a energia sutil, né, ou prana, pode ser usada para balancear, alinhar e normalizar o fluxo de energia do corpo humano
na psique, em ambientes e em situações. Repara, só para lembrar, o que é essa energia sutil que a gente chama de prana? Prana é energia primordial, se a gente tivesse que traduzir do sânscrito. Ela advém do fluido cósmico. Tudo advém, como diria Leon Denis, do hálito de Deus. A partir do momento que ela vai se aproximando de determinados sistemas solares, ela passa a ter as propriedades específicas para os planetas que estarão na órbita daquele Sol, vamos colocar assim. Então, o prana que cabe a nós trabalhar e nos trazer o conceito de vida, de fluido vital, não é igual, por exemplo, ao prana de Marte, não é igual ao prana de Saturno. Poxa, Marco, mas por quê? Porque nós temos densidades dos corpos diferentes. Né? É só você lembrar. Né? Vamos pegar os dois extremos. A Terra, entre os planetas que habitam o nosso sistema solar, é o planeta mais denso. Tem 5,54 de gramatura por centímetro cúbico. Se eu pegar Saturno, né, que está lá do outro lado, é 0,69. Então, repara, como a gente sabe no Livro dos Espíritos que o espírito retira o seu corpo sutil, ou seja, para formar o seu perispírito, do orbe, da energia do orbe que ele cerca, então nós aqui no planeta Terra temos um sistema de órgãos sutis, que são os chakras, capacitados para suportar uma energia muito mais densa do que, por exemplo, um ser que viva em Saturno, né? ou ali por perto, Netuno, por aquelas regiões ali. Então, você fala assim, puxa vida, então veja como as leis divinas são sábias, ok? Então, em Ciência da Cura Prânica, que foi esse primeiro livro do mestre Showa, lançado em 87, ele mostra que o sistema de cura trabalha com 11 chakras principais. Marco, por que isso é importante ser citado? Porque até então, principalmente vou usar a doutrina espírita, eles adotam o que o Leadbeater trouxe do ashram, lá quando ele foi levado pela Helena Blavatsky, para os montes do Tibete. Né? Ele foi levado para os montes do Tibete. E lá ele ficou sabendo dos chakras, né? E, na realidade, de uma forma um pouco superficial, mas ele volta ao Ocidente e publica o primeiro livro no Ocidente sobre isso, que foi o livro dele, um vermelhinho, chamado Chakras. Se você olhar, 99,99% dos centros espíritas adotam esse princípio que está lá. Só que nós estamos falando, por exemplo, de um centro espírita que trabalha com passes, né? Em salão público, né? Então eles adotam basicamente os 7 chakras. Mas quando você vai entrar na seara da cura, existem chakras que são também primordiais, que devem ser trabalhados e que, por exemplo, não se ensina até então nos cursos de passe. Né? A primeira vez que eu dei um curso de passe foi em 2007, no SEMA, e quando eu comecei a falar de outros chakras, né, que eram importantes, né, eu fui chamado pela direção, porque, poxa, mas você está inventando coisas. Eu falei, não estou inventando nada. Eu estou trabalhando em cima do que há de maior conhecimento que existe sobre o corpo sutil, que é a literatura védica, que é trazida também na cura prânica pelo mestre Showa. Então, você começa a ver que, apesar de haver essas divergências, hoje a gente consegue conciliar isso e entender, ok? Bom, o mestre Showa, ele acabou ensinando que a cura prânica era uma forma preventiva, tá? Porém, ele não considera somente isso, ou seja, vou esperar você apresentar qualquer sintoma que possa te levar à doença. Não, ele sempre associou fatores para a saúde, como alimentação, respiração, exercícios adequados. Ele dá muita importância à atividade física, tá? E ele está certo que quando você estuda
com mais propriedade a fisiologia e a anatomia do corpo sutil, você vai verificar que o corpo físico está intrinsecamente ligado ao perispírito, tá? Aos 4, vamos dizer assim, corpos inferiores, né? Um corpo físico e 3 corpos inferiores, e aos 3 corpos superiores, total de 7 corpos. Por isso que a nossa natureza, né, é chamada de natureza cétupla. Então, o mestre Showa, ele dá muita ênfase a exercício físico, a respiração, a meditação, tá? E uma higiene etérica correta através de você saber disciplinar suas emoções e pensamentos. Então, repara, ele tem uma visão mais holística, se eu comparar, por exemplo, com o Reiki. Tá? Ele tem muito... Quem trabalha, quem estudou cura prânica, tem uma forma de entender o processo de tratamento e cura de uma forma muito mais holística, envolvendo outros aspectos, e não só aquela atividade, né, de exercer a função de retirar, vamos dizer assim, o que não presta e colocar energia boa. Né? Tem outros fatores que interferem nisso. Tá? E, como eu falei para você, ele não vincula a metodologia da cura prânica a nenhum tipo de método religioso. Né? Como eu falei para vocês, eu, como sacerdote de Umbanda, eu utilizo a metodologia da cura prânica. E a gente sabe que, por exemplo, se você perguntar para mim qual a diferença de um médium de Umbanda para um médium que trabalha num centro espírita, o médium de Umbanda, normalmente, ele tem uma estrutura fisiológica, ou seja, os seus órgãos sutis são mais passivos de receber energias mais densas. Por quê? Porque a gente trabalha com muita densidade, né? Dimensão de magia negra, né? Às vezes, quando você incorpora, por exemplo, um Exu, né? Ele trabalha com tipos de energia extremamente pesadas. Né? Eu costumo dizer que toda a falange dos Exus são embaixadores do Cristo trabalhando nas trevas. Né? Tem que ter muita coragem e tem que ter muita disciplina para trabalhar nas trevas em nome da luz. Tá? Então, normalmente, os médiuns de Umbanda têm os seus órgãos sutis, né? Os seus chakras, né? Falando em sânscrito, mais preparados para suportar essa densidade. Tá? Isso é melhor? Isso é pior? Não tem melhor ou pior. É tipo de trabalho. É igual quando você está, às vezes, numa mesa mediúnica e, de repente, vem um preto velho. A pessoa fala, puxa, mas um preto velho é coisa de Umbanda. Como é que ele vai se manifestar numa mesa mediúnica? É o que mais acontece. Por quê? São espíritos sábios. Como diria o livro dos médiuns, né? Se você se importa com a vestimenta que a entidade se apresenta, você entende muito pouco de espiritualidade. Porque o que importa não é a vestimenta que ele se apresenta, o que importa é o que ele ensina, o que ele fala e as atitudes que ele tem em relação àqueles que estão presentes. Tá certo? Então, o seu comprometimento, né, do mestre Showa era em ajudar o crescimento espiritual e material da humanidade. Tá? Então, ele cria praticamente metodologias e cursos para dar essa oportunidade das pessoas, vamos dizer assim, ao se enganjarem, né, ter uma possibilidade de crescimento espiritual e também material. Né? Se você comparar, né, a metodologia do Kriya Shakti, tá? É uma metodologia que visa a prosperidade. Tá? São técnicas, por exemplo, que levam, inclusive, à arte de materialização pelo pensamento. A gente sabe que isso é possível. Quem estudou o mecanismo da mediunidade, ou nos domínios da mediunidade, de André Luiz, sabe que isso é possível. Tá? Então, o mestre Showa ele foi a fundo, realmente, para entender melhor e dar oportunidade da alma humana se purificar. Tá? Hoje, essa metodologia está presente em mais de 100 países. Tá? O mestre Showa ele deixou uma biografia que não foi escrita por ele, foi escrita pela consorte dele, pela esposa dele, que era Charlotte, tá?
que hoje é que toma conta, né, depois do seu desencarne, ela que toma conta, vamos dizer assim, dos processos de ensino e aprendizagem. Tá? E toda a história dele está escrita exatamente nesse livro aqui, A Origem da Cura Prânica Moderna e a Yoga Arhática. Tá? Então, através desse livro aqui, você encontra toda a biografia do mestre Showa, tá? Para nós aqui, né, nessa aula, não importa tanto, o que importa é você entender esse processo e como isso pode beneficiar você. Marco, puxa, isso é bacana, eu queria saber mais. Né? Tem 1000 maneiras de você estudar a cura prânica. Né? Você pode comprar os livros e começar a estudar e colocar em prática. Porém, eu te recomendo que você faça um curso, né? Que você tenha uma orientação de pessoas mais experientes. E, vamos dizer assim, eu estou indicando para você onde eu me formei. Tá? Antes, né, esse espaço de energia prânica era ali atrás do Barra Shopping, tá? E hoje está ali no meio, entre a Barra e o Recreio. Né? E lá na Avenida das Américas, né, que tem esse espaço de energia prânica, você vai encontrar 2 pessoas, né, que eu gosto muito, que é a Marisa e o Marco Antônio, eles que são os responsáveis por ensinar, né, e dar continuidade ao que o mestre Showa iniciou. Então, está aí a recomendação. Bom, vamos desvendar, então, o que é a cura prânica. Repara uma coisa. Cura prânica, na visão do mestre Showa, é meditação em movimento. Então, repara como ele dá importância ao processo meditativo. Poxa, Marco, mas é tão importante assim? Uma das coisas que Jesus mais fazia era meditar. Pena, né? E eu posso dizer isso como bacharel em teologia, formado agora em abril, né? Terminei a faculdade de teologia agora em abril, mas eu posso te dizer que a meditação sempre foi alvo, vamos dizer assim, de homens iluminados. Tá? E Jesus não foi diferente. Toda vez que ele se isolava, né, ele estaria exatamente buscando essa meditação, esse contato direto com o Pai. Tá? E em 2010 eu dei uma palestra em Santos, se não me engano. Não, foi no Rio mesmo. Tá? Onde eu falei isso aqui, depois eu falei, poxa, bacana, eu vou escrever. Na cura prânica, treinamos perceber e sentir o quanto de energia em cada chakra. Isso é uma forma de diagnóstico energético. Então, para quem não conhece, por exemplo, né, a gente treina muito, né, a sensibilidade das mãos. Óbvio que nós temos chakras, né? Na palma da mão, na ponta dos dedos, mas você tem a sensibilidade de sentir o quanto de energia tem em cada chakra. Então, você pode ver, poxa, botei a mão no chakra cardíaco dele, nossa, ele tá extremamente denso, está parecendo que ele está com algum problema emocional. Aí você bota, por exemplo, no plexo solar, você vê que ali, nossa, ele está aqui quase que pulando, né? Então, é muito orgulhoso. Então, para cada tipo de identificação energética, você mais ou menos já vai formando na sua cabeça um diagnóstico energético. Né? Por muitas vezes você pega, vou te dar um exemplo prático. Eu, no Rio, eu trabalhava num centro chamado Joana Angélica, seja, ali também na Barra da Tijuca, e eu formei um grupo de trabalho para trabalhar com cura. E nós íamos em hospitais e em casas de doentes, tal, e tinha um paciente que a gente atendia que ele tinha câncer, né? E já estava pegando a área do cérebro. Nós sabíamos que ele ia a óbito. E aí não é aluno, né? Um dos participantes lá falou, Marco, mas por que a gente está tratando dele? A gente sabe que ele vai a óbito. Eu falei, olha, a nossa função não é curar. Quem cura é Deus. Nossa função é aliviar a dor. Nossa função é dar a ele esperança para uma nova vida que vem. Então, toda vez que a gente fazia um trabalho, né, de energização desse paciente, limpava, né, primeiro, tal, energizava, estabilizava a energia, tal,
10 minutos depois, se você botasse a mão para identificar o quanto de energia dos chakras, estava praticamente vazio. Pô, Marco, por quê? O câncer, ele consome energia de uma maneira absurda, ele consome o fluido vital. Tá? Então, isso é uma característica, né, de como é interessante você ter essa possibilidade de observar o quanto de energia de cada chakra através da mão. Puxa, Marco, isso é um dom? Não, isso é prática, tá? É treinamento, ok? Então, a cura prânica tem essa possibilidade. Então, vamos ver, o que é cura prânica? É uma terapia natural, né, que foi criada, como eu falei, pelo mestre Shōkoku Sui, que é utilizada para tratamento de desequilíbrios físicos, emocionais e mentais. E apesar de nós não escrevermos aqui, né, espiritual, a consequência de quando você trata desequilíbrio físico, emocional e mental é que você também chegue no processo espiritual. Porque a gente sabe que no processo da doença é o contrário. Vem do campo mental até chegar ao corpo físico. Tá? Mas por muitas vezes, na hora que você está tratando, você não consegue tratar diretamente o espírito, né? Não dá para fazer isso. Então a gente trabalha segmentadamente, né? O corpo mental, os corpos sutis, né? O emocional, o duplo etéreo ali, que é o corpo das emoções, tal, até chegar no corpo físico. Então, isso tudo, na realidade, é feito através de uma limpeza, posteriormente uma energização e uma estabilização dessa energia. E por muitas vezes a gente ainda escuda, faz um escudamento para que aquela energia não seja, vamos dizer assim, aviltada por qualquer, vamos dizer assim, local que a pessoa possa frequentar. Tá? Quais são os protocolos, então, no atendimento da cura prânica? Limpeza e energização do chakra, como eu falei para vocês, né, de todos os chakras, os 11 chakras. Liberação dos aspectos quânticos do tempo presente e do tempo passado. Marco, peraí. Aqui você está falando como se fosse um processo de apometria. Quem fez o curso de apometria comigo sabe o que eu estou falando. Então, na cura prânica, você consegue trabalhar relações que estão no campo mental inferior. Vamos lembrar que nós não temos acesso ao campo mental superior, ok? Toda vez que a gente faz um trabalho de despolarização de estímulos de memória, nós despolarizamos os estímulos de memória do campo mental inferior. Tá? Muita gente confunde isso. É campo mental. Não, peraí. Campo mental tem o superior, que faz exatamente a guarda dos corpos superiores, tá? Que você não perde nunca, o campo mental superior, você não perde nunca. Por quê? Ele é uma espécie de HD do espírito. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa está gravado lá. O que não é bom, esse campo mental superior purga, ou seja, joga para fora para o campo mental inferior para ser depurado na encarnação que você vai estar vindo. Tá? Então, a gente não pode confundir isso. Nós sempre atuamos numa despolarização de memória, né? E isso acontece aqui na cura prânica também, tá? Quando nós temos acesso ao campo mental inferior. Desbloqueio de elos negativos, tá? Então, por muitas vezes, no momento da gestação, no parto, anos de vida, principalmente na infância, se você olhar e conversar com um psicólogo, um psiquiatra, vamos dizer assim, melhor, você vai ver que os grandes problemas de pessoas que se tornam psicopatas, tal, são problemas que ocorreram na infância. Tá? Então, na cura prânica, a gente tem essa oportunidade de trabalhar isso, tá? De despolarizar esses estímulos de memória. Tá? Não é a mesma metodologia da apometria, mas é um trabalho, vamos dizer assim, que tem também o seu processo de eficiência como processo e eficácia como resultado. Ok? Outra coisa que, né, faz parte do protocolo: ancestralidade de solução de padrões, crenças, influências e transmissões psíquicas entre gerações. Você vai reparar assim, puxa, Marco, o espírito é independente, né? Por que esse negócio, por exemplo, de constelação familiar? Vamos pegar um exemplo paralelo aí, né? Porque os afins se atraem.
O que é a formação de uma família? Né? Exatamente afins que, por muitas vezes, tiveram problemas similares ou virtudes similares, que se organizam e planejam, segundo a autorização da espiritualidade superior, para virem juntos numa mesma família para poder tratar aqueles problemas e poderem aprender a amar. Tá? E por muitas vezes, nesses processos de reencarnação, ele reencarna com padrões e crenças advindas, vamos dizer assim, daquele processo familiar, por exemplo, de uma outra encarnação. Então, a cura prânica também trabalha com isso. E uma coisa que eu acho fundamental são as práticas diárias para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, não adianta só você ter o conhecimento se você não tiver práticas diárias. Ô, Marco, me dá um exemplo da prática diária. Meditação dos dois corações. Eu passei para vocês os 4 áudios que explicam em detalhes como fazer essa meditação dos dois corações, que é maravilhosa. Tá? Então, esses são os protocolos que a gente usa na cura prânica. As formas de trabalhar. Posso fazer um atendimento em grupo, atendimento social, um atendimento individual com 1 ou 2 terapeutas, dependendo do número de terapeutas que o espaço tenha, um atendimento à distância, um atendimento online. Eu não gosto muito do atendimento online, porque mesmo tendo a oportunidade, vamos dizer, se você está aí no Rio e pede para eu tratar, o que eu faço? Eu miniaturizo você, né? Eu tenho tua imagem, se eu não te conhecer, eu vou pedir um retrato seu, eu miniaturizo sua imagem e eu vou em chakra por chakra e eu consigo perceber o quanto de energia. Então, eu consigo ver, poxa, esse cara está com uma energia do ágena, o nível de consciência é muito baixo. Então, temos que trabalhar isso com mais propriedade. Então, essa possibilidade você vai adquirindo à medida que você vai trabalhando. Quanto mais você trabalha, mais você adquire as possibilidades. Bom, esse Cura Prânica Avançado é o segundo livro do Mestre Shoa, e ele traz uma coisa que eu acho fantástica, são os princípios de cura. Vamos ver, então. Primeiro, aquilo que eu falei, mediunidade é parceria. Tá? Então, acabou aquela coisa de cavalo. O médium é cavalo, o médium é instrumento, o médium é canal. Não, o médium é parceiro. Marco, como é que eu entro nessa parceria? Através da sua transformação moral. Entre outras palavras, é muito ruim você trabalhar, a entidade reclama disso, né? Com um médium que não está na reforma íntima, tá? Que ele acaba não entendendo essa forma de o que é realmente ser médium. Nós não somos médium apenas no momento do trabalho. Nós somos médium 24 horas por dia. Aí você fala assim, puxa vida, mas, Marco, é quase que obrigatório, principalmente, é obrigatório para todos os seres, né? A coisa mais importante de um ser encarnado é fazer a sua reforma íntima. Para o médium, isso aqui não é só importante, tá? Isso aqui é essencial, se ele quiser continuar sendo médium, né? Sendo assistido por espíritos bons. Então, esse conceito de trazer para si uma transformação moral, é só você que pode fazer isso, é que vai te levar ao que o Espírito Verdade pôde passar a Kardec. Né? Então, o mote de todo espírito encarnado é amai-vos e instruí-vos, dito pelo Espírito Verdade, que é Jesus a Kardec. Então, esse material, né, que eu fiz aí para vocês, ele traz as informações necessárias para que os médiuns trabalhem no tratamento espiritual. Repara, eu estou aqui quase que focando no médium, porque a maioria dos participantes dos cursos que eu dou, quase todos são médios, né? Então, eu estou, vamos dizer assim, dando instrumentos para que vocês possam trabalhar bem, tá? E potencializar essas possibilidades que todos nós temos, principalmente de afinidade com os espíritos de luz, ok? Vamos ver os
14 princípios de cura. Primeiro, princípio da força vital. Essa força vital é o que dá vida, né? É chamada de energia vital, de prana, ki, chi, ruá, mana, né? Tem vários nomes, né, que se dá a esse fluido vital, que é o que nos dá vida. Só para lembrar, depois que você absorve o fluido vital e ele vem junto com a respiração, quando você inspira, você traz o oxigênio e junto também vem o fluido vital. Você tem uma programação no seu campo mental que passa para o seu corpo mental, né, inferior principalmente, é como se fosse um quanto de energia que você pode adquirir. A partir do momento que aquela programação se esgota, você não tem mais capacidade de atrair fluido vital, e aí o que acontece? Você inicia o processo de desencarne. E você pode morrer e não desencarnar. E o que caracteriza o desencarne é o rompimento do cordão de prata, que é exatamente inserido, vamos dizer assim, no posterior do chakra da testa, tá? Aqui atrás, e você consegue visualizar isso quando no corpo espiritual, né, a pessoa em desdobramento, você vê isso. Então, esse cordão de prata sai a testa de quem está deitado, por exemplo, no desdobramento durante o sono, e no mundo espiritual ela se apresenta com aquele cordão, aquele fluido prateado no posterior da cabeça. Tá? Então, quando você inspira, você traz para você energia vital, né, de acordo com a tua programação, e quando você expira, você joga para fora o gás carbono e automaticamente sai o que nós chamamos de ectoplasma. Espera aí, Marco, espera aí. Então, ectoplasma é o dejeto do fluido vital? É. Se você... eu já tive a oportunidade de estudar os livros russos sobre ectoplasma, que foram, principalmente na década de 50, os mais avançados, tá? Eles vão reparar, e hoje a ciência espírita prova isso, que o ectoplasma ele tem uma quantidade enorme de partículas do corpo físico. Tá? Então, ele tem dejetos de hemoglobina, ele tem dejetos de propriedades do sangue, porque é esse fluido vital que dá ânimos para o ser vivo, qualquer ser vivo. Peraí, Marco, não é só para o ser humano? Não. O animal também tem, né, essa capacidade de fluido vital, a planta também tem, tá bom? Então, o que a gente vê, esse princípio da força vital, é que as nossas células e as nossas interações entre partículas consomem e desgastam esse fluido vital que vai se transformar em ectoplasma. Tá? E é isso que mantém a vida, ok? Segundo princípio é o princípio da difusão. Ou seja, nós temos corpos de energia imersos em um campo de energia. Né? Como diria os físicos quânticos, nós somos um campo de energia mergulhados em outro campo de energia muito maior. Tá? E, obviamente, nós trocamos essas energias. Por isso que, quando você vai, por exemplo, num ambiente pesado, pegar, por exemplo, o cemitério, tá? Onde tem muitas lamentações, muito choro, muita tristeza. Quando você vai, por exemplo, a um cemitério, quando você chega em casa, é bom que você tome um banho, né? Faça uma prece, para tirar aquelas energias que você acaba contraindo. Isso é real. Se você vai num local que tem drogas, né? Eu ia falar um baile funk, tá? Mas aí o pessoal pode dizer que eu estou discriminando a música funk. Não, mas a maioria dos bailes funk tem muito consumo de droga. Né? O pessoal vai ali só para pensar em sexo e tal. Você pode ter certeza que você vai voltar para casa totalmente contaminado. Tá? Puxa, Marco, isso é real? É real. Nós temos esse conceito de interação com o ambiente de uma forma energética. Tá? E isso vai drenando, né, esse teu fluido vital. Você vai consumindo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, pessoas que fumam e bebem, o que elas fazem?
elas acabam, vamos dizer assim, utilizando esse fluido vital de uma forma equivocada. Então, elas estão diminuindo o tempo de vida. É real, é real. Puxa, Marco, peraí. Então, se eu fumo, se eu bebo, se eu uso drogas, né, eu estou encurtando o tempo de vida. Sim, você está encurtando a tua programação de obter fluido vital e te gerar vida. Isso é real. Você leu os livros de André Luiz e sabe muito bem do que eu estou falando. Né? O próprio André Luiz ficou, né, um número X de anos, em torno de 8, 9 anos, quase no umbral, porque ele era fumante, ele era médico, ele tinha consciência que estava ali se desgastando. Então, esse princípio da difusão, ele não é só em relação ao ambiente, é o que você faz ao utilizar esse princípio vital. É importante a gente entender. Princípio da energia doente. A doença é o desequilíbrio energético ocasionado pela perda de elétrons na célula. Então, é comum, por exemplo, quando você pega uma pessoa doente, se você colocar a mão, por exemplo, em qualquer chakra dela, você vai ver que a atividade energética é muito baixa. Por quê? Porque ela está em perda de elétrons. A vida é feita da harmonia entre elétrons, prótons e nêutrons. A partir do momento que você perde o elétron, o que acontece com o orbital? Diminui. Se ele diminui, ele fica, vamos dizer assim, com menor capacidade de fazer a produção de energia. Espera aí, Marco. Onde é que se produz energia? Nas células, nas mitocôndrias. Então, a partir do momento que você está doente, a tua capacidade de reter fluido vital se torna extremamente comprometida. É igual quando, exemplo, você pega, por exemplo, uma pessoa já idosa, né? Eu digo aí, por experiência própria, minha mãe, né? Bebe muito pouca água, apesar da gente falar, né? E a água tem uma coisa que a ciência ainda não sabe, não descobriu. A água tem capacidade de gravitacionar, atrair fluido vital. Puxa vida, então se eu beber água eu vou viver 200 anos? Não, não é isso que eu estou falando. Tá? Eu estou dizendo a você que a água tem essa propriedade de gravitacionar e reter fluido vital. Nós ficamos sem comer uma semana, mas você não fica uma semana sem beber água. Quando você começa a entender isso sob a ótica energética, aí você fala assim, e a falta de água faz com que os orbitais dos elétrons comecem a se comprometer. Eles passam a migrar, eles saem dali. Tá? Então, você tem determinados órgãos, né, que têm elétrons que têm que estar ali saudáveis. Né? Por exemplo, o baço. O que o baço faz? Ele é um grande filtrador de sangue. Ele elimina, vamos dizer assim, a impureza do sangue e renova, né, essa capacidade. Então, se você olhar um baço de um doente, né, a perda de elétrons é muito alta. Puxa, Marco, mas eu tenho que fazer um curso de física? Não, não precisa. Você tem que entender isso se você realmente quiser se tornar um bom curador. Ok? Então, eu gosto muito da Marlene Nobre, ela já é falecida, mas ela tem um livrinho chamado Passe como Cura Magnética, que ela nos apresenta duas maneiras de entender como é que essa energia, essa matéria bioplasmática se apresenta no doente. Vamos ver como a Marlene Nobre nos apresenta isso. Uma pode ser determinada pela alteração das moléculas orgânicas, e nesse caso é necessário reparar. Puxa, por que uma molécula se torna doente? Perdeu o elétron. Substituir as moléculas deterioradas por outras sãs. Operação que, na maioria das vezes, só pode ser feita gradualmente, aos poucos. Tá? Puxa, Marco, eu tenho que entender tudo isso. Eu não diria que você tem que entender, você tem que ter facilidade para saber o que você está fazendo. Quanto maior for seu nível de consciência no tratamento de um paciente, maiores serão as suas possibilidades. Por quê? Porque a espiritualidade, num conceito de mediunidade de parceria, vai utilizar esse conhecimento para você inocular. O que é inocular? Eu mentalizar, usar o primeiro princípio hermético, que é o mentalismo, para poder localizar, por exemplo, um baço,
um fígado, um rins. Espera aí, Marco. Eu também tenho que saber onde estão esses órgãos? Sim, tem que saber, claro. Puxa vida, eu vou virar médico. Não, você não vai virar médico. Você vai virar uma pessoa apta a ajudar o próximo. Só isso. Ok? Então, Marlene Nobre traz primeiro essa ponderação. A segunda, a outra forma dessa doença, dessa energia doente se apresentar é por infiltração nos órgãos sãos de um fluido mau que perturba as suas funções. Puxa, peraí, então você está falando que essa energia ela pode adentrar um fígado, um rins, um baço, né, um pulmão? Sim. Nesse caso, não se trata de reparar, mas de expulsar. É por isso que a gente tem a máxima de dizer que não se bota energia boa em cima de energia ruim. Então, os protocolos da cura prânica eles devem ser seguidos ritualmente, num conceito disciplinar. Primeiro, eu tiro a energia suja para depois colocar a energia limpa. Ah, Marco, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Não, não dá. Ah, então é parecido com o passe, por exemplo, no meio espírita, né? Né? E outra coisa que a gente sempre fala é que quando o pessoal fala de passe, por muitas vezes o passista acha que é legal fazer a retirada de forma transversa, né? Ou seja, para o lado. Para quem tem possibilidade de evidência, sabe que toda vez que o médium faz isso, a espiritualidade coloca 2 escudos, um de cada lado, para você não tirar a energia suja de uma pessoa e colocar na que está do lado. Tá? Então, a limpeza sempre é de cima para baixo. Sempre. Isso é ritual, isso é disciplinar. Tá? E, normalmente, se você olhar o chão de uma casa espírita, ela é revestida de uma espécie de tapete energético, porque todo esse ectoplasma que caiu ali, né, essa energia suja que foi retirada, posteriormente ela é filtrada, ela é, vamos dizer assim, reabilitada e ela retorna à natureza. Puxa, que bacana, né? Esses 2 fatos requerem, no fluido curador, Marlene Nobre falando, qualidades diferentes. No primeiro caso, aqui, aplica-se um fluido mais suave, rico em princípios reparadores, que para nós é o violeta elétrico, que tem um padrão vibracional muito alto. Tá? No outro, um fluido mais energético, próprio para a expulsão, que é um verde esbranquiçado. Poxa, Marco, então a cura prânica trabalha com cores. Cor, a gente sabe que não existe, né? Cor é uma forma da mente interpretar um padrão vibracional. Mas se eu pegar, por exemplo, o padrão vibracional do vermelho, ele pulsa lá em torno de entre 400 e 600 hertz por segundo. E se eu pegar, por exemplo, branco, é acima de 2000. Puxa vida! Mas esse branco, que tem um padrão vibracional muito alto, ele não é utilizado em salas de cura, não. Por quê? Porque ele vai queimar o ectoplasma que você vai trabalhar. Né? Então, eles usam uma cor mais suave, eles usam um azul clarinho ou um verde clarinho, tá? Para poder essa própria luz, que é uma luz física, interferir, da mesma forma que a luz física interfere, por exemplo, os gases também interferem, tá? No ectoplasma. O ectoplasma é uma matéria bioplasmática extremamente densa, ela é praticamente matéria. Tá? Então, é por isso que eles usam, né, nos locais que fazem tratamento, por exemplo, no Frei Luís, se você for na sala de cura, você vai ver que normalmente, eu não sei a cor que eles estão usando lá, mas era um verde clarinho ou um azul clarinho. Tá? Ninguém vai botar uma luz branca, né, enorme, porque ele vai queimar o ectoplasma. E o ectoplasma é necessário, o ectoplasma limpo, para refazimento dos corpos sutis. Ok? Quem gostaria de saber mais sobre isso, eu indico o livro A Escada de Jacó, de Carlos Bacelli, onde ele fala da guerra do Iraque e a dificuldade que os espíritos tinham para poder fazer o refazimento de corpos já, né, de desencarnados, mas que o perispírito estava deteriorado. Né? Então, eles precisavam
retirar ectoplasma de algum local e não tinha de onde tirar. Né? Não tinha nenhuma pessoa capaz de ser doador. Então, eles tiravam das plantas, dos animais, dos camelos, principalmente. Tá? Leia o livro A Escada de Jacó, que você vai entender. Bom, essa citação de Marlene Nóbrega nos evidencia um princípio básico de todos os estudiosos e praticantes da ciência da cura prânica, que antes de limpar os chakras, que são os órgãos, né, do sistema do corpo sutil, é imprescindível você fazer uma varredura, uma espécie de dispersiva, de cima para baixo. Então, você imagina uma linha central, que, na realidade, está exatamente no sushumna, né? Está enterrado dentro da medula espinhal, na coluna vertebral, e, posteriormente, lateralizando, né, a paridade de linhas. Então, a linha central é a 1, 2, 3, 4, 5, como mostra a figura aqui. Então, é fundamental você fazer essa chamada varredura antes de iniciar a limpeza. É como se eu pegasse aqui, né, se eu tivesse que fazer essa varredura para o lado, o que ia acontecer? Eu ia dispersar essa energia para tudo que é lugar. E na cura prânica, nós utilizamos a mesma asepsia dos médicos, né? Lavar a mão com álcool, né? Deixar a mão higienizada. Por quê? Porque tem o princípio da contaminação. E nós, normalmente, quando tiramos um ectoplasma sujo, você tem um vasilhame, vamos dizer assim, com água e sal. A água gravitaciona, o sal desintegra. Caramba, Marco, então não é à toa. Não, não é à toa, ok? Essa varredura se faz normalmente com a cor verde, ou em casos da psicoterapia, com a cor violeta elétrico, sempre de cima para baixo, ok? Como eu falei para vocês. Corroborando essa forma de compreender o processo de tratamento para oportunizar a cura, na página 82 desse mesmo livro da Marlene Nobre, ela verifica, ela corrobora uma citação da Revista Espírita, de 1868. Kardec resume o que a gente está falando da seguinte maneira: quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e fluida de qualidade especial quando se trata da expulsão de um mal fluido. Ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Então, repara, é aquele caso, por muitas vezes, que o médium chega, eu no trabalho de apometria uma vez, uma pessoa chegou atrasada e eu falei, não, você não pode trabalhar. Ela estava lá, esbaforida, né, da rua, que veio correndo no trânsito lá e tal, e aí ia trabalhar. Você não tem condição de trabalhar. Você não está emocionalmente preparada, você não está mentalmente preparada, você não está espiritualmente preparada, e o teu ectoplasma está um lixo. Então, como nós trabalhamos como doadores de ectoplasma, tanto no passe quanto na apometria, às vezes em desdobramento, fazendo trabalhos de umbral profundo, né, o nosso ectoplasma não pode estar contaminado. Imagina, o cara está querendo ser passista, vamos dizer, no centro espírita, e ele fuma que é o cão. Como é que vai ser, né, o fluido desse cidadão? Ou então se ele bebeu. Ou então se ele fez qualquer tipo de atividade que desgastou energeticamente, como uma atividade sexual. Então não é à toa que se pede uma higiene e uma asepsia, pelo menos 48, muita gente fala 24 horas, eu sou mais de 48. 48 horas antes do trabalho mediúnico. Você tem que estar preparado para isso. Tá? Princípio da transmissibilidade. Tá? Então, o que acontece? Você pode ser transmitido, né, desse fluido, vamos dizer assim, corrompido, para você. Tá? Então, nesse processo de atração eletromagnética e gravitacional, as partículas e as ondas dessa energia, elas podem ser qualificadas ou não qualificadas. Então, se eu tenho a oportunidade, a possibilidade, perdão, de captar energia, eu tenho que me precaver. Né? Então, por isso que, por exemplo, na cura prânica, a gente usa o álcool 70 na mão, né? Limpa a mão o tempo todo, né? Por muitas vezes lava, você tira toda aquela energia ruim do paciente, você coloca lá
no vasilhame, né? Você corta os elos fluídicos que te ligaram, que quando você vai tratar alguém, você se conecta energeticamente com essa pessoa, tá? E essa energia é captada pelo chakra da coroa, em interação com a sua glândula pineal e o teu sistema nervoso central. Em outras palavras, você altera todo o fluxo de energia dos seus chakras, ok? Muita gente não entende isso porque não estuda, né? É importante ressaltar que durante esse processo de transmissão, a canalização energética se mistura com a energia produzida pela mente e coração do curador. Logo, a intenção, que é a mente, e os sentimentos, que é o coração, de amor ao próximo, são fundamentais para que a energia produzida pelo curador seja refinada e objetive a cura, pois o paciente recebe um mix dessas energias. Por isso que, por muitas vezes, você, né, é passista de um centro espírita, e você é proibido de dar o passe. O cara fica danado da vida. Por quê? Porque o ectoplasma dele, né, vai ser misturado num mix, até porque é necessário. Por muitas vezes você tem uma pessoa, né, que teve lá um problema qualquer e ela danificou, por exemplo, as telas protetoras dos chakras. Como é que você repara isso? Tá? Utilizando alguma matéria. Essa matéria é o ectoplasma. Tá? Principalmente porque essas telas fluídicas, né, que protegem a boca ali de cada chakra, elas ficam entre o duplo etéreo e o corpo espiritual. Então, para fazer isso, você utiliza o ectoplasma do curador. Então, nós somos eternos doadores de ectoplasma o tempo todo. Por isso que o médico tem que se precaver. Vale lembrar que este princípio de transmissão de energia ocorre por canalização, atração ou contaminação. Né? Isso pode acontecer de pessoa para objeto, ambientes para pessoas, objetos, plantas e animais, e por aí vai. Isso explica a parasitose e contaminações, motivo pelo qual Jesus nos alertou: orai e vigiai. Princípio da contaminação, aquilo que a gente falou, né? Juntando aqui com o anterior, você pode se contaminar. Então, faz necessário você fazer uma asepsia, esse processo de limpeza. Tá? Outra coisa que funciona muito são músicas. Por quê? Porque a música ela tem a capacidade de interação com os órgãos sutis, ou seja, a música interage com o teu sistema de energia. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o tipo de música que você ouve. Se você ouve Mozart, né, você vai estar sempre ali harmonizado. Se você ouve, por exemplo, um funk, um rock metaleiro, daquele pesado, aquelas guitarras, né, estridentes e tal, você pode ter certeza que a tua psique vai ser alterada. Poxa, Marcos, isso é verdade? É verdade. Então, o princípio da contaminação é outro princípio de cura. O curador deve se valer de processos psíquicos, físicos, da sua própria respiração. Então, toda vez que a gente está trabalhando, é comum, na hora que você retira a energia, né, você está em processo de expiração. Porque imagina, eu estou tirando a energia, estou inspirando. Caramba, eu estou próximo, minha mão está próxima do conceito, né, da própria inspiração. Então, existem processos que você deve utilizar para evitar se contaminar. Ah, Marco, peraí, mas eu vou estar num centro espírita, lá é tudo iluminado, ledo engano. Tá? Em casas espíritas tem, por autorização da espiritualidade maior, processos obsessivos terríveis, tá? Para testar o médio, testar a casa, testar os dirigentes e por aí vai. Então, não pense, porque você está numa casa espírita, eu estou protegido, não preciso fazer nada, que a espiritualidade me protege. Isso é ledo engano, isso é conto da carochinha que o pessoal acredita que é verdade, e não é verdade. Tá? A fim de evitar contaminações, o curador deve, ao liberar pelas mãos a energia doente, estar no momento da expiração, como eu falei para vocês, ok? E outro padrão de respiração da yoga que a gente recomenda ao curador é aquele padrão 1-2, ou seja, inspirei, imagina que eu estou inspirando, contei até 8. Na hora que eu vou expirar pelo nariz, não pela boca, pelo nariz, tá? Eu vou contar até 16, no dobro do tempo. Por isso que é padrão 1-2, tá? Isso acontece e deve acontecer de forma consciente, tipo, estou liberando as energias ruins que
que eu possa ter contraído. São residuais, é óbvio, tá? Mas, para você manter a tua asepsia, é bom você pensar nisso. Princípio do controle e programação. Tá? É possível inocular e programar energias qualificadas e áreas e pontos específicos. Glândulas, plexos, órgãos, células, áreas específicas, tá? Até no mitocôndria, que é onde se gera a energia. Espera aí, Marco, me dá um apanhado geral. Você inocula pela mente, pelo princípio do mentalismo, né? Você visualiza, né? Aquele órgão. Então, por exemplo, quando eu estou tratando uma pessoa que tem um problema de engravidar, quase toda mulher que não engravida, bem, tem problema, ela tem problema no baço. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, tem dificuldade de engravidar, não sei o quê, então você vai botar a mão no baço, você vai reparar que a grande maioria tem uma certa fragilidade energética ali. Então, e às vezes aquilo é kármico. Puxa, Marco, a gente altera o karma? Não, eu não altero o karma. Ninguém consegue fazer isso, alterar o próprio karma de uma outra pessoa. Nem Jesus fazia isso, tá? Só para vocês lembrarem. Mas nós podemos amenizar a dor. Nós podemos retirar aquela densidade que está incomodando naquele momento. E dizer para ela, para aquela pessoa, olha, você tem que vir várias vezes aqui para a gente ir te tratando. Né? Por muitas vezes o tratamento não é uma coisa que, você fez uma vez, tá tudo bem. Não. Às vezes você tem que repetir 4, 5, 6 semanas seguidas para que possa haver realmente um efeito eficaz. Também é possível, através da prece, com fé e amor, canalizar e comandar a energia transmutadora. A gente lembra que o amor é a única força do universo capaz de interagir com as 5 forças do universo: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e sincronicidade. O amor com fé, canalizado para alguém, nossa, você não tem noção do poder que isso dá. Ele pode transmutar, por exemplo, uma energia de uma medula gelatinosa amarelada, que é o tutano que está lá dentro dos ossos, onde não se produz uma célula sanguínea saudável, que são os glóbulos vermelhos, chamados de eritrócitos, e os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, e plaquetas, chamadas de trombócitos, em uma medula sadia e produtiva, plásmica e avermelhada, caso para tratamento do linfoma de Hodgkin. Tá? Eu escrevi isso porque eu já tive uns 3 ou 4 pacientes com linfoma de Hodgkin, e é bastante complexo o tratamento. Tá? Então, dei a dica aqui para vocês. Inocular a energia qualificada e programá-la para uma determinada ação, concentrar-se na pineal do seu paciente e inocular a energia qualificada, violeta elétrico, com comando de estimular a referida glândula a fim de produzir melatonina na medida certa e equilibrada, objetivando restabelecer o sono reparador do paciente. Por muitas vezes, você faz o tratamento de uma pessoa e a sensação que dá, depois da segunda ou terceira sessão, é que aquela pessoa não está melhorando. Por muitas vezes ela não está dormindo. E dormir é fundamental. Então é necessário você entender isso e falar assim, poxa, eu vou estimular, eu vou dar estímulos eletromagnéticos na glândula pineal dele para que ele possa produzir mais melatonina. Por muitas vezes, hoje você já encontra nas farmácias pílulazinhas de melatonina que ajudam. Às vezes a pessoa está com comprometimento de produzir. O que é a pineal? É uma glândula endócrina. Toda glândula endócrina produz um hormônio. A melatonina é um hormônio. Às vezes a pessoa, principalmente com o avançar da idade, ela começa a ter diminuição das, vamos dizer assim, das propriedades que as glândulas endócrinas colocam para fora. Então, às vezes, você, se utilizando ali um suplementozinho de melatonina, você melhora, às vezes, um sono reparador e isso vai amenizando os problemas que essa pessoa tem. Tá? Lembrando que é fundamental na cura prânica você dar ciência ao paciente. Então, repara, isso não é uma coisa obrigatória para todo curador. Eu sempre procuro fazer isso. Por quê? À medida em que o paciente sabe o que está sendo tratado nele e qual o problema que a gente consegue identificar, se você olhar que ele tem condição de entender aquilo, você deve falar para ele, para que haja um processo
ativação do ajna dele, que é onde vem, né, os processos de consciência, para que ele possa ajudar esse processo de tratamento. Né? É só você lembrar o que Jesus fazia. Né? Jesus perguntava: o que você quer de mim? Eu acredito no Senhor, o Senhor é o, né, o Messias, tal, e eu acho que isso pode me curar. Tá. Você crê então que eu posso te curar? Sim, eu acredito. Jesus tratava ele, era: vá e não repete o que te levou à doença, ou seja, tua fé te curou. É fundamental esse conceito de absorção pela tua fé e de inoculação pela fé do terapeuta. Princípio da limpeza e energização. Eu vou acelerar um pouco. Eu estou me atendo mais aqui, porque talvez aqui seja a coisa mais importante de todo esse material. Tá? Por isso que eu estou me atendo um pouco mais aqui, mas eu vou dar uma aceleradinha, que eu acredito sempre que vocês tenham lido, né, isso aqui. Aquela coisa que eu já falei, não se coloca energia, né, qualificada, ou seja, energia boa, em cima de energia doente. Primeiro eu tenho que tirar o que está ruim, para depois botar o que é bom. Tá? E sempre de forma longitudinal, ou seja, de cima para baixo, não transversal. Tá? Eu fiz uma comparação de uma canaleta. Se você vai varrer uma casa, por exemplo, né, é muito mais fácil você concentrar tudo numa canaleta do que você abrir a poeira ou o lixo em várias canaletas. Você vai ter mais trabalho. Tá? E no caso, por exemplo, de um salão onde alguém vai assistir uma palestra pública numa casa espírita, você está tirando ali a energia ruim, jogando para o vizinho, né? Os dois vizinhos do lado, se o cara estiver ali pelo meio. Né? Então, você está dando trabalho para a espiritualidade, que normalmente colocam escudos etéreos, né, do lado para evitar que você contamine o vizinho. Após a varredura, né, esse princípio diz que é necessário realizarmos a limpeza focada em cada um dos chakras, individualmente. Aí vem os 11 chakras, né, inclusive os posteriores, né, que é uma coisa que na doutrina espírita não se ensina. Tá? Nós temos chakras anteriores e posteriores, ok? Pensar sobre esse procedimento e rever sua prática faz parte do entendimento do que vem a ser mediunidade de parceria. Então, aquilo que eu falei para vocês, quanto maior for o nível de informação que você tenha, principalmente transformando em conhecimento, colocando em prática, né, maior será a possibilidade de afinidade com espíritos que conhecem o processo, né? Por muitas vezes, espíritos médicos. O Exu Tranca-Rua que eu trabalho é médico. Um Exu Tranca-Rua no centro de Umbanda é médico. Tá? Então, a vestimenta que ele se apresenta não significa que ele é ignorante, nada disso. Né? Ele tem um nível de conhecimento muito alto e, quando eu trabalho com ele, na grande maioria das vezes, eu trabalho com a metodologia da cura prânica e ele conhece muito bem. Bom, dependendo de cada caso, também é necessária a limpeza de órgãos específicos. Às vezes, né, a pessoa está com muito catarro, teve uma pneumonia, está com algum problema ali no fígado, no rins, no pâncreas. Puxa, Marco, então eu preciso conhecer também a anatomia. Eu tenho um material, eu vou até passar também para Simone, para colocar para vocês, que é a anatomia, né? Você localizar exatamente onde estão cada órgão, tá? Para quem quiser se dedicar melhor a esse processo de tratamento e cura, tá? A energização, que é a inoculação de energia limpa qualificada, também deve ser focada chakra a chakra. Ao passar de um chakra para outro, é recomendado liberar as energias psíquicas atraídas gravitacionalmente, como se faz na limpeza, tá? Dependendo do problema do paciente, a energização também poderá ser realizada em órgãos específicos, como eu falei para vocês. Marco, como é que eu faço isso? Atenção e concentração, ou seja, você usa esses dois chakras aqui, né? O chakra da testa e o chakra ajna, junto com o chakra do plexo solar, que estabelece o conceito de vontade, e o chakra cardíaco. Obviamente, você não faz nenhum trabalho mediúnico onde você trabalhe especificamente os chakras sem acessar a coroa. Se eu acessar a coroa, para que
eu tenha eficácia no trabalho, eu tenho que acessar o chakra cardíaco. Acessando o chakra da coroa e o chakra cardíaco, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, Ajna. E eu tenho que ter vontade de impulsionar aquela energia, plexo solar. Começou a entender como é importante você ter um mínimo de conhecimento para poder trabalhar bem? Puxa, Marco, e se eu não tiver? A espiritualidade vai fazer para você. Tá? Mas, como eu falei, nós vivemos a época da mediunidade de parceria. E parceria, né, para um bom entendedor, fazer o que o Espírito Verdade nos disse. Amai-vos e instruí-vos. Ok? Princípio da reação radical. Não se coloca energia qualificada em cima da energia doente, a gente já falou. Princípio da receptividade. A fé no processo de cura e no curador são muito importantes. A fé do curador é de saber que ele pode fazer aquilo. Tá? Ele está capacitado, ele tem informação, ele tem conhecimento, ele está sendo auxiliado pela espiritualidade para poder fazer aquilo. E a fé do paciente, né, do consulente ali, é de poder, olha, eu acredito nisso, eu vou melhorar, né? Ele atrai, ele gravitaciona essas energias. Por isso que o Mestre Jesus dizia, né? Tua fé te curou. Princípio da estabilização. Após você trabalhar, você tem que estabilizar essa energia, por quê? Porque a pessoa pode perder. Né? Então, você estabiliza normalmente com azul. Princípio da liberação. Após você terminar o trabalho, você faz o que a gente fala de liberação dos elos, ou seja, quando você entra em contato com alguém para fazer um trabalho de cura, você estabelece uma conexão fluídica com ele. Então, essa conexão se estabelece principalmente pelo teu processo consciente, que é o Ajna, pelo teu plexo solar. Então, o que você deve fazer? Usar a mão como se fosse uma faca e cortar. Eu sempre coloco 3 vezes. 3, imaginando sempre um fluido que foi cortado mesmo, ou seja, aquela conexão com ele se rompe. E no Ajna também. Ok? Princípio da correspondência, tá? Essa correspondência entre o perispírito e o corpo físico. O mestre Showa deixa muito claro que existe uma correlação muito forte e totalmente integrada entre o corpo físico e o perispírito, ou seja, os 3 corpos sutis que nós temos. Duplo etéreo, corpo espiritual e mental, tá? Principalmente o mental inferior. Então, é interessante você entender que toda vez que você faz um trabalho, você tem essa correspondência, né, de que a doença inicia no campo mental inferior, ela vai perpassando os corpos sutis até chegar no corpo físico. É óbvio que se for kármico, né, você limpou aquela pessoa, tratou ela, daqui a algum tempo ela está com a mesma manifestação, vamos dizer, doente, tá? Mas aí você limpa de novo. Nosso trabalho não é curar, como diria o Siríaco lá no Mago de Strógolos, né? Nosso trabalho é amenizar a dor do paciente e dar a ele princípios de equilíbrio. Tá? O mestre Showa também se preocupava muito com isso. A fim de, né, acelerar o processo de purga, recomenda-se ao paciente a mudança de atitudes e pensamento. Então, isso é fundamental. Você orientar o paciente. Vem cá, onde é que você anda? Eu estou indo lá, tem para boate, para o pagode, para não sei o quê. Não que esses locais sejam ruins, não é isso. Tá? É o que você faz nesses locais. Com que objetivo você vai para lá? E depois, quando você chega em casa, o que você vai? Toma um banho, pede para os elementais da água retirarem toda a energia que você possa ter, de forma até residual, ter contraído. Então, você tem que se cuidar, orar e vigiar, é o que o Mestre Jesus falou. Se você não está na reforma íntima, você tem que fazer o que André Luiz falou, você tem que saber administrar seus pensamentos, suas emoções. Puxa, Marco, isso demanda o quê? Autoconhecimento. Caramba, não é à toa que estava escrito lá, né, no templo de Apolo, na Baía de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates olha para aquilo ali e fala assim, vou usar isso para a minha maiêutica socrática, que era a forma, né, como Sócrates estruturou a filosofia dele. Princípio da interligação. Tá? O que acontece? A individualidade de cada pessoa, tá? O que acontece na individualidade,
de uma forma direta ou indireta, tem relação energética com tudo que lhe cerca e envolve, aquele conceito de interligação que existe entre você energeticamente e o meio ambiente. Como diria os físicos quânticos, nós somos um campo de energia imerso em um mar de energia. Tá? Esse princípio da interligação justifica a necessidade da gente cultivar hábitos, realizar prece, orar, tá? Os nossos afetos e também até para os desafetos, por aqueles que não têm quem peça por eles e pelos ignorantes. Puxa, Marco, é por isso que a gente, na cura prânica, trabalha muito com o conceito da meditação dos dois corações, né? Porque você pede, né? E prece é pedir, orar é falar, rezar é repetir. Você pede para que o planeta seja curado. Tá? Você, quando pede para o planeta ser curado, significa que você está pedindo cura para você também. Tá? Princípio da nulidade do espaço, ou seja, na cura prânica não tem a relação de nulidade de espaço, ou seja, não tem o conceito espacial que separa você de um processo. Então, você pode estar na China, você liga para mim, pô, bicho, eu estou doente aqui, pau. Dá para você fazer um trabalho para mim? Eu te conheço? Eu miniaturizo você na minha frente, faço um diagnóstico dos chakras e trabalho você. Simples assim. Caramba! Isso está baseado em que princípio da física? Na quinta força, na quinta interação de força que nós conhecemos, que é a força de sincronicidade. Tá? Então, a cura prânica entende isso e trabalha com isso. A gente sabe que toda vez que você vai trabalhar, é fundamental você saber ativar o assise. Atenção, atenção. Concentração, intenção, coração, vontade, plexo solar, somado ao conhecimento. Tá? Como diria, eu sou fã incondicional desse livro aqui, do Dawson, né, do Church, né, e do Shelley, chamada Medicina da Alma, que ele diz que hoje existem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que 70% das pessoas que são curadas, por muitas vezes, por tratamentos holísticos, tá? E se tornam tão eficazes quanto um tratamento alopático, tá? Ou até homeopático, só que a homeopatia a gente sabe que é mais prolongado. É óbvio que tal situação não deve ser entendida para todo e qualquer caso de doença. Tá? A afirmação refere-se a um aspecto global. Bom, a gente já vem falando disso aqui, tá? Que é exatamente como é que a gente trabalha, então, na cura prânica, uma síntese de tudo que você falou, Marco. Você tem que se preparar o ambiente, respiração, meditação, prece, as 7 promessas, né, do Mago dos Trollos, ideoplastia da energia das mãos, né? Sentir, você começa assim, ó, sente o quanto de energia na própria mão. É assim que a gente começa a treinar. Realiza a varredura, né? As 5 linhas gravitacionais, com verde cintilante, limpa os 11 chakras, depois a energia principal náutica, o Sushumna, né? Ali, aqui atrás, a partir, né, do bulbo encefálico, né? Você tem exatamente dentro da medula espinhal, você tem o Sushumna, que é o canal principal. Depois você energiza os 11 chakras, né? Estabiliza a energia para que ela simplesmente não saia, né? A esmo, então, normalmente com azul, um azul clarinho. Depois, você, dependendo do paciente, você pode até escudar o paciente, ou seja, você cria um escudo de proteção para que ele não se deixe, vamos dizer, abalar por emoções ruins, pensamentos ruins dos outros. Tá? Quanto tempo dura isso? Depende muito do que você faz a nível de pensamento e emoção. Tá? Mas, normalmente, se a pessoa tem um equilíbrio, pode durar de 1 até 2 semanas. Tá? Então, essa é a forma de fazer o tratamento do próximo. Bom, a gente vai ver que, na realidade, os órgãos, né, do corpo sutil, chamados chakras, eles sofrem influência não só da luz, mas também do som. Tá? Vamos ver como é que é isso? Quem já fez curso comigo, tanto de apometria quanto de acalmamento, a gente já vai conhecer as figuras que eu vou botar aqui agora. Bom, vale a pena a gente lembrar que o violeta elétrico ele tem uma capacidade diferente. Ele tem ondas policromáticas. E a grande maioria das outras cores são monocromáticas. Tá? Qual a diferença, Marco? A onda, vamos dizer assim, policromática, ela impõe
ela não impõe ou não altera o padrão vibracional, por exemplo, que é predominante em um chakra. Tá? Cada chakra tem um padrão vibracional. Por exemplo, pega o chakra da base, o padrão vibracional dele é o vermelho. Tá? Então, por exemplo, eu posso botar violeta elétrico lá? Pode, porém, você não vai alterar, né, o padrão vibracional. Porém, se você usar uma cor monocromática, ele altera sim. Tá? Ele perpassa, né, esse padrão vibracional e ele se mistura com a cor predominante, ou seja, o padrão vibratório predominante de cada chakra, e ele pode alterar isso sim. Então, né, o violeta elétrico, que é similar ao branco ou ao dourado, ele tem essa capacidade, né? Muita gente, quando a gente, por exemplo, está dando o curso de cura prânica avançada, onde você vai trabalhar com os padrões vibracionais, com as cores, né, você fala assim, olha, se você tiver na dúvida, não souber qual é a cor específica, né, qual o padrão vibracional de cada chakra, trabalha com branco. Trabalha com branco porque o branco, por si só, é isso aqui, ó. Se eu girar todo esse disco aqui, com uma certa velocidade, qual é a cor que vai aparecer? O branco. À medida em que, né, eu vou olhando para cada cor, cada padrão vibracional, ele vai aumentando o padrão vibracional. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, né? E se eu rodar isso aqui, né, aumentar a velocidade, vai gerar o quê? O branco. Então, a gente verifica que as propriedades dos fluidos que interagem nos chakras, eles são alterados, né, pelo padrão vibracional, que é a cor, pelo som, pelo calor. Tá? As próprias emoções que repercutem no campo áurico acabam interferindo também nos chakras. Tá? Marco, sobre esse conceito aí, tem 2 vídeos que eu recomendei para vocês. Tomara que vocês tenham visto. Bom, aqui, vocês já viram, quem já fez curso comigo, é exatamente um paralelo entre o que os espíritas acreditam, tá? O que nós, que somos mais específicos nesse processo de tratamento, entendemos. Tá? Então, por exemplo, quando você pega o frontal, tem 2 chakras, da testa e do ajna. Tá? E eles têm o quê? Padrões de vórtice diferentes. Olha aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, o gástrico para o espírita, né, para nós são 3 chakras. 2, né, gástrico e umbigo, e ainda o Meng-Men, que é lá atrás. O chakra do baço é o esplênico, né, ele é um filtro do sangue, onde ele elimina as células velhas e produz células novas. Então, o baço é muito importante. E o genésico para os espíritas, a primeira vez que isso apareceu no livro foi em 58, né, foi chamado de chakra genésico, ele tem 2 chakras, tem o chakra sexual e o chakra da base. E apesar de ter uma glândula endócrina ser a mesma, né, no homem, testículo, na mulher, ovário, né, e o plexo nervoso ser o mesmo, eles têm padrões vibracionais diferentes. Eles têm pétalas, como diriam os hindus, né, que são vórtices, que são canaletas, diferentes. Então, são chakras diferentes. Aqui é a visão da yoga, que exatamente o nosso querido mestre Shokoku utilizou. Aqui tem exatamente como é que a energia flui. Olha, repara como é que o ajna é muito próximo do chakra da testa. E olha o posterior da cabeça. É aqui que se liga o cordão fluídico, chamado cordão de prata. É exatamente nesse local aqui. E aqui tem os locais. Como eu falei, eu espero que vocês tenham lido o material. Se tiver dúvida, pode perguntar, porque o nosso tempo é muito curto para uma aula desse tamanho. Ok? Aqui estão exatamente todos os chakras, né, na visão da cura prânica. Tá? Tem 2 chakras que a gente, por muitas vezes, né, uma pessoa mais qualificada no conhecimento da cura prânica sabe trabalhar com ele, que é o Guru Chakra, tá? Que é o chakra da testa. Tá? E o Lalana, que dá a percepção de necessidade de existência, que está exatamente aqui abaixo do nariz e acima da boca. Tá? São chakras específicos, né? Esses são os 11 chakras que nós trabalhamos. O Sushumna, ele perpassa pela medula espinhal e ele irriga todos os talos energéticos através da coluna vertebral. Tá? Então, todos os chakras energéticos estão ligados ao Sushumna. E pela energia que desce, né, pelo Antakarana,
Ele vai até o chakra da base, né, pelo Sushumna, e sobe no Ida e Pingala, serpenteando até o chakra da consciência, que é o Ajna, ok? Aqui, aquilo que eu falei né, das redes etéricas que podem ser rompidas, né, dependendo da forma com que você pensa, se você tem um pensamento, um sentimento negativo constante, hábito negativo por longo período, distúrbios psicológicos intensos ou brandos, drogas alucinógenas, inclusive remédio de tarja preta por longo período. Eles rompem as telas fluídicas do chakra. A tela fluídica é como se fosse uma tela que fica à frente de cada chakra, tá certo? E elas protegem o quê? As nadis, ou pétalas, né? Dependendo do nome que você queira dar, que se encontra em cada chakra. Bom, uma estrutura que vocês já devem conhecer de outros cursos que fizeram comigo é o fôniton, né? O fôniton é uma espécie, é um híbrido entre um eletro e uma vibração quântica, tá? Então ele é meio som e meio matéria, tá? O Masaru Emoto verificou isso depois de ter feito a pesquisa da água, que ele chamou de água Ado, né? Onde, através de um pensamento ou de uma palavra, ele alterava as moléculas originais de um cristal, por exemplo, um cristal de gelo, ele é sextavado. Se eu falar Hitler, ele tem um carreamento cultural de uma coisa que não é muito boa, né? Então, você vê a deformidade da molécula, tá? Então, já falei isso em outros cursos, aí só para lembrar vocês. Aqui está a forma como os hindus trabalham, eles trabalham com sons para equilibrar, né, os chakras, para dar pleno funcionamento. Então, Lam, Van, Ran, Yam, Am, Om, e o Sahasrara, que é o chakra da coroa, é o silêncio. Tá? Depois que você percorreu, né, esses sons, no final é o silêncio, onde você entra em estado meditativo. A música, como eu falei para vocês, elas podem alterar, sim, o nosso sistema de chakras. Por quê? Porque ela contamina primeiro o campo áurico. E a partir da contaminação do campo áurico, ela passa a interagir com os chakras. Né? Interagindo com os chakras, elas acabam interagindo também com as nadis. Você provoca uma desarmonia completa, dependendo do que você está escutando. Aqui vem a localização de todos os chakras, né? Ao Antakarana. O Antakarana é o canal, vamos dizer assim, de luz que liga. Se eu pegar, por exemplo, na Bíblia, né, no conceito ali próximo do capítulo da Torre de Babel, quando eles começaram a falar vários idiomas, né? Então, esse conhecimento vinha pelo Antakarana, descia até o chakra da coroa e chegava no chakra da consciência, e automaticamente eles começaram a falar línguas de encarnações anteriores. Então, aqui vem os 11 chakras, né? Então, aqui dentro desse quadradinho amarelo, onde você deve trabalhar. A localização, né, deles especificamente, existem outros chakras, além desses 11 primordiais, tá? Olha aqui o local do cordão de prata, tá? Que eu falei para vocês, que dá a vida a partir do momento que você desencarna, ele se rompe. Chakras menores da narina do ouvido, chakras menores da mandíbula e da garganta. Tá? Olha o Lalana aqui, ó, exatamente onde ele fica. Né? Os chakras numa visão frontal e uma visão dorsal. Né? O humeral aqui, que é um chakra muito fácil de ser acessado por obsessores bem chulé, tá? Para poder fazer qualquer tipo de processo obsessivo em você. A conexão começa aqui, mas também é esse chakra que dá a você a possibilidade da psicografia mecânica. Né? Então, os médiuns que psicografam mecanicamente, né, o mentor se apropria, né, primeiro do chakra da coroa, depois do asna, até chegar ao chakra humeral para poder pegar o plexo braquial aqui e poder comandar automaticamente, né, como era o caso de Chico Xavier, por exemplo. Então, fica a dica aí. Outra visão frontal, agora dos pés, tá? Das mãos também. E aqui, uma visão mais específica das mãos, né? Por onde os mini chakras dos dedos e da mão saem. Eu recomendei a vocês verem esse vídeo, tá? Um vídeo que fala
do campo áurico, né, dos processos do corpo sutil, outro que fala sobre essa possibilidade, né, de fortalecimento através do Antakarana e posterior alinhamento dos chakras. Olha a coincidência aqui, ó. Você nunca vai fazer um trabalho mediúnico bom se você não ativar ao mesmo tempo o chakra da coroa junto com o chakra do coração. Por quê, Marco? Porque o chakra da coroa tem 960 nádeas externas e 12 nádeas internas. Essas 12 nádeas internas são idênticas ao chakra do coração. Por isso tem a meditação dos corações gêmeos. Ok? Então, aqui eu passei para vocês uma espécie de memento, né? Nas Forças Armadas a gente chama isso de memento, para lembrar a vocês quais são as funções psicológicas de cada chakra e o que acontece quando ele está subativado ou superativado. Espero que vocês tenham lido, porque, como eu falei para vocês, o nosso tempo é curto para falar de tanta coisa. Eu já estou terminando para não passar do tempo, tá? Então, tem todos os chakras aí. Eu não acrescentei o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no material de vocês, mas vocês podem colocar, tá? Porque quando você pega, por exemplo, criança, né? Então você vai tratar basicamente o chakra umbilical e o ajna, tá? Isso está colocado aqui no finalzinho, ó. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o chakra umbilical junto com o ajna. Por que, Marcos, você colocou isso? Porque existem determinados tratamentos, eu não vou conseguir te dar em 1h30 uma coisa que eu estudei, sei lá, mais de 500 horas, né? Mas você passa a ter uma boa base, tá? Gostei, Marco, quero saber mais. Procura o espaço de cura prânica lá no Recreio dos Bandeirantes, entre o Recreio e a Barra, procura o Marco ou a Marisa lá, que você vai ser muito bem atendido. Aqui tem, né, algumas dicas de processos, né, doentios, que você não trabalha só um chakra, você trabalha mais de um chakra. O que você vai aprender, né, se você se interessar em fazer? Nós são 5 níveis, né? Curso básico, avançado, psicoterapia prânica, defesa energética, cura prânica com cristais. O que você aprende em cada um deles, vem aí, e os outros cursos que vão complementar. Como eu falei para vocês, na minha época, quando eu estava no Rio, não tinha ainda o Yoga Hático. Tá? O Yoga Hático foi depois que o Marcos e a Marisa conseguiram pegar a licença, né, da consorte do mestre Shokoku Sui. E aí eu fiz esse curso esse ano, né, terminei o Yoga Hático esse ano, ok? E aí vem o que você deve aprender em cada um. Puxa, Marco, bacana, né? Dá uma lida com calma, né, para ver se te interessa. É interessante você se qualificar em cura prânica, porque ele te dá muitas possibilidades. Tá? Todos os conteúdos que você vai aprender, né, os processos de limpeza, tal. Meditação dos 2 corações, eu passei para vocês, a Simone colocou os 4 áudios no grupo e botou também no site, tá? A meditação dos 2 corações. Quem puder, eu às vezes não consigo, não dá para fazer. Né? O ideal seria fazer todo dia. Puxa, Marco, todo dia, pelo menos uma vez por semana, tá? Dura 25 minutos e ela tem um poder maravilhoso, tá? Ouçam os áudios, tem desde a explicação, né, do que é essa meditação, quais são os exercícios de preparação. A meditação é toda guiada, tá? Em torno de 25 minutos, depois do encerramento da meditação. O que eu falei para vocês, o mestre Sou valoriza muito a interação entre o corpo físico e os corpos sutis. Então, ele recomenda que antes das meditações, qualquer meditação, tá? Você faça uma espécie de aquecimento através de exercícios físicos dos olhos, pescoço, braço, tronco, quadril, um semi-agachamento, né? Curvar-se, esticar-se, joelhos e pés, né? E mãos também, né? A gente faz rotação das mãos, apesar de eu não estar aqui em negrito, mas também a gente utiliza. E a diretriz da cura prânica, né? Que é colocado nesse livro do mestre Shokoku Sui, que é a origem da cura prânica moderna, a Yoga Hática, tá? Dizendo bem claro que o curador prânico não é médico, mas qualquer médico pode ser curador prânico, tá? E aqui vem dizendo que você não deve fazer diagnósticos médicos, isso é importante. Você faz diagnóstico energético, mas não médico, ok? Nós não somos, né, médico. Quem não é médico não tem essa coisa. Ah, você está com
a doença tal. Não faça isso, ok? Você pode dizer o seguinte, ó, eu reparei que o teu chakra tal está desenergizado, então vamos energizar ele, tal, tal, eu tive que energizar isso por isso. Isso é importante, tá? Algumas recomendações que eu já venho falando há muito tempo, tá? Para quem trabalha com processo de tratamento e cura, né? Coisas que eu já falei aqui, seriam importante vocês lerem, tá? Alguns pressupostos que você pode, vamos dizer, utilizar como anteparo para ancorar a sua fé, tá? Coisas que você pode repetir em voz alta. E aí, por último, eu termino falando de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tá? Onde ele fala da fé humana e a fé divina. A fé divina é aquela que está ligada à religiosidade, o conceito de religião de Marco Aurélio, né? Que Immanuel Kant se utilizou posteriormente, foi até proibido de falar de teologia na universidade, porque ele deixava claro que o conceito de religião não vem de religare, que é você está desligado e aí tem que desligar, aí tem que se ligar. Para isso você tem que vir para a igreja, né? Então, Immanuel Kant, né, corrobora o Marco Aurélio lá atrás, que dizia que, na realidade, né, o conceito de religião vem de relegere, que é releitura, olhar para dentro de si, fazer uma leitura, né? E é dessa forma que os hinduístas, os budistas, os sufistas, né, os grandes esotéricos da humanidade entendem o conceito de religião. E a fé humana é aquela que dá capacidade de realização material. Né? Eu acredito que eu vou fazer, eu vou lá e faço. E a fé divina é aquela que, entre aspas, consegue entender os milagres, coisas que, né, os médicos desenganam, e aí a pessoa vive. Puxa, foi um milagre essa coisa, né? Então, isso depende da tua fé divina, na tua fé na espiritualidade maior. Então, essa passagem do Evangelho é brilhante. Leia com atenção nas entrelinhas e preste atenção no poder que está entre linhas nessas informações. Eu gosto disso aqui, né? Eu tenho um quadro aqui na minha casa, tanto aqui na casa de São Paulo quanto na casa no Rio, né? A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Eu gosto dessa passagem de Isaías que diz: se não crerdes, não entendereis. Bibliografia, para terminar, né? 2 sites que eu recomendo, né? Um é do espaço lá da Energia Prânica, outro é do Instituto Reikiano, da aula passada, né? O material didático, né? E as orientações que eu recebi nos cursos que eu fiz, né? E os livros que estão aqui. Coloco até meus diplomas para vocês entenderem, né? Todos esses cursos aqui me deram oportunidade de ampliar o meu nível de informação para gerar conhecimento, tá? Então, a maioria deles, talvez que só tem uma instrutora aqui, que é a Sandra, tá? Porque ela, na época, só ela tinha capacidade de dar os cursos. Tá? Hoje em dia, tanto a Marisa quanto o Marcos se credenciaram, e como eu fiz o curso esse ano, né, do Yoga Hatha, eu já peguei, né, já com a credencial deles, né, e aqui estão os livros que sustentam tudo isso que eu falei. Ok, meus queridos? Eu espero que vocês tenham aproveitado tudo que foi falado e que vocês coloquem em prática. Marco, mas eu não sei direito, como é que eu faço? Faz o curso, então. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso, porque os cursos não são baratinhos, não, viu? São até um pouco caros. Mas eu te digo, se você estudar esse material e trabalhar com amor, trabalhar querendo ajudar o próximo, você pode ter certeza que os teus erros serão cobertos e ressarcidos e serão corrigidos pela espiritualidade. Então, não percam a oportunidade de ajudar o próximo. Tem muita gente doente nesse momento no planeta, né? Nós estamos passando por um momento de transição, onde muita gente vai ficar no caminho, ou seja, vai para Quiron, que é um mundo ainda primitivo, onde estarão indo os exilados da Terra. Daqui a uns 50 anos vai ter o livro Exilados da Terra, né? Indo para Quiron. E espero que vocês coloquem em prática e acreditem no potencial de vocês, ok? Parar a apresentação aqui minha.
Atman Namastê, Simone, muito obrigado pela Obrigada, Marcos. oportunidade de poder trabalhar com vocês. Muito obrigado. Tá? Beijo no coração de cada um de vocês. E já vou passar o material da próxima aula, que é sobre a energia das plantas que curam, em novembro. Em dezembro, nós vamos falar de banhos com ervas e até defumações. Pô, Marco, está entrando para o lado da Umbanda? Vocês vão entender que banhos com ervas têm uma capacidade curadora e de tratamento absurda. E o material já está pronto, inclusive esse que eu vou passar agora, e o próximo também, que no ano que vem, né, a gente tem 2 aulas de Umbanda, e eu devo finalizar com a Wicca, para desvendar o que é a Wicca. Ok, meus irmãos? Que a paz de Jesus esteja convosco. Obrigada, Marco. Muito obrigado. Beijo no Boa noite. Boa noite para todos. Excelente noite. Beijo. No próximo curso. Tchau. Até o próximo, claro. Abraço. Tchau, Denise. Tchau, beijos. Beijo. Tchau, Terezinha. Tchau, Vitória.